Vamos ver como é que começa a resolver essa integral aqui. Mesma lógica, eu tenho cosseno ao quadrado, eu não vou olhar para a primeira identidade, porque a primeira identidade me retorna um seno ao quadrado, e eu não quero, eu vou continuar tendo seno ao quadrado. Então eu tenho que diminuir a potência. Né? E aí eu lembro, eu novamente bato nessa tecla. Eu tenho seno, eu tenho integral de seno ao cubo, só o seno ao cubo, sozinho, solito. Cosseno ao cubo, solito. Esses indivíduos sozinhos, vou botar aqui dx, sozinhos, só eles. Eu sempre vou começar por aqui. Tá? Se eu não tenho cubo, se eu tenho quadrado e eles estão sozinhos no mundo, ou seja, não tem, né, não tem mais ninguém aqui, não tem nada aqui, nada, 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 é essas daqui. Tá? E são essas daqui. Bom, então tá. O que acontece? Então, vamos olhar para a identidade 9 e nós temos o seguinte. Aqui, o que chama atenção? Na identidade 9, né, chama atenção o seguinte, que aqui eu tenho um θ, e aqui eu tenho o dobro do θ. Então, o meu θ aqui é 3x, então o meu θ aqui tem que ser o dobro do que está ali dentro. Então, o meu arco aqui é 3x, então o meu arco aqui tem que ser quanto? Tem que ser o dobro do anterior, tem que ser 6x. Né? Ou seja, essa mudança está respaldada nesse fato aqui. Aqui eu tenho 2θ e aqui eu tenho θ. Então, se aqui eu tenho 3x, aqui eu tenho 6x. Certo? Isso aqui é importante a gente ressaltar. Tá? Bom, então tá. Bom, mesma historinha de sempre, né? Eu tenho ali uma soma, eu tenho uma soma no numerador, então eu abro duas frações. E aí, então, o que nos resta é a propriedade de 7. Né? E aí, então, eu vou fazer, aqui eu tenho a integral da soma, eu faço a soma das integrais. E 1/2 é constante, né? 1/2 é constante. Então, eu vou ficar com 1/2. Integral de dx é x. Né? A integral de 1/2. A integral de x é dx. E a integral de cosseno de 6x, né? A integral de cosseno de 6x é 1/2 de seno de 6x, né? Então, a integral do cosseno é seno. O meu u é 6x, derivada. Então, meu u é 6x, derivada de 6x é 6. Então, vai ficar 1 sobre 6. Tá? Então, o que vai acontecer? No finalmente das coisas, eu vou ficar com 1/2 vezes 1/6, vai ficar 1/12 avos, né, vezes seno de 6x, certo? As integrais de potência quadrática, de seno e cosseno, são simples, gente, bem simples. Não tem mistério. E lá na atividade 13, aparece uma ou duas, sei lá. Mas também já fez as duas aqui. Então, é Ctrl+C, Ctrl+V, é retomar tudo que foi visto. Bom, então tá. Nós vamos entrar agora num assunto delicado, que são as funções trigonométricas inversas. Vocês já devem ter se deparado com elas por aí, principalmente quem fez geometria analítica antes de cálculo 2, né? Lá na geometria analítica eu já trago elas. Né? Elas aparecem basicamente, a gente usa e eu vou falar só do cosseno e da tangente, mas tem o seno também. Né? E aí, se vocês quiserem se inteirar do seno, vocês procuram por aí que vocês acham. Mas eu só vou falar do cosseno e da tangente. Porque são as mais usadas por aí, que é mais fácil você obter um ângulo de um cosseno ou da tangente, né? Já vamos entender por quê.
Bom, então, as funções trigonométricas inversas, elas determinam ângulos. Como é que eu uso elas? Na calculadora. Então, por exemplo, eu tenho esse meu triângulo clássico aqui, né? Meu triângulo 3, 4, 5. Como eu vou descobrir o alfa? Né? Eu vou descobrir o alfa pelo cosseno. Ah, professor, mas eu queria descobrir o alfa pelo seno. Exercício. Depois lá, no final da live, você descobre o alfa pelo seno. Mas aqui eu quero pelo cosseno. Dá para fazer o alfa pela tangente? Também. Mas aqui eu quero o alfa pelo cosseno. Uma escolha minha, pessoal. Você pode ter a sua escolha. E tem que chegar aonde? No mesmo resultado. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Né? Então, tem que tirar a borrachinha. Então, meu cateto adjacente é 4. A minha hipotenusa é 5. Então, ficou 4 quintos. Então, o cosseno do alfa é 4 quintos. Como eu faço para isolar o alfa? Deixar o alfa sozinho, para eu poder, então, determinar o valor do alfa. Eu vou usar, então, o que a gente chama de função arco-cosseno. Então, a função arco-cosseno, ela é o caminho contrário do cosseno. Ela vai me determinar o valor do alfa tendo em vista o valor do cosseno. Então, o valor do cosseno é 4 quintos e eu faço a pergunta: qual é o ângulo cujo cosseno é 4 quintos? Vai te responder isso, é o arco-cosseno. E aí eu cheguei a 37 graus. Como eu cheguei a 37 graus, bom, calculadora que faz isso para nós. A matemática que está por trás disso a gente vê lá no cálculo numérico. Mas a calculadora faz isso para nós. Como é que a calculadora faz isso para nós? Ela vai lá, você vai no Shift, né? Você vai na tecla Shift, né? Shift, que é um F. Depois vai lá na tecla cosseno. Quando você faz isso, no visor da calculadora, pelo menos nas CAS, eu acho que nas HPs científicas, que não as HPs, né, as poderosas, vai aparecer isso aqui, ó, cosseno de menos 1. Quando aparecer o cosseno de menos 1, na calculadora, cosseno de menos 1, é isso aqui, ó. Função arco-cosseno. Ele vai retornar o ângulo da qual o ângulo cujo cosseno é 4 quintos. Então, o cosseno de 4 quintos, ou melhor, o cosseno de 37 é 4 quintos. Né? Ou seja, o que esse resultado está dizendo para mim? Tá? Esse resultado está dizendo para mim que o cosseno de 37 é 4 quintos. E aqui eu estou fazendo graus, né? Graus. E tomem cuidado que aqui essa medida aqui está em grau. Bom. Agora, se eu quiser fazer a tangente de beta, se eu quero determinar o beta pela tangente. Ah, professor, eu queria determinar o beta pelo cosseno. Ok. Aqui a minha escolha pessoal é o tangente de beta. Você tenta fazer pelo cosseno, pela tangente e pelo seno, vai ter que chegar ao mesmo resultado para o beta. Então, o que é o tangente? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Mesma coisa, né? 4 sobre 3. Cateto oposto é 4, hipotenusa. Gente, que coisa horrorosa que eu escrevi aqui. Eu ia comentar ali, depende de onde tu Coisa olha o triângulo que tem horrorosa que hipotenusa. escrevi aqui. Você sabe o que se chama isso, né? Ctrl C, Ctrl V. Cateto adjacente. Olha só que coisa horrível. Né? Então tá. Por isso que tem que ter aula, né? Pra gente achar esses furos. Tá. Então, acharam os Ctrl C, Ctrl V do SOR. Vambora. Então, eu tenho o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu tenho 4 que divide 3. Né? 4 é o cateto oposto, 3 é o cateto adjacente. Aí, então, novamente, usando a calculadora, na mesma função, né? Eu faço shift, tangente.
vai me dar os 53 graus. Aproximado, tá? Não é aquele valor exato. Certo? Então, o que acontece? Se eu fizer a tangente de 53 graus, isso aqui é 4 que divide 3. Aproximado. Então, é isso que esse resultado está me dizendo. E aqui, outra coisa, professor, é beta. Eu fiz tanto Ctrl+C, Ctrl+V, esqueceu de mudar a letra, né? Certo? Bom, então tá. Então vamos adiante. Então, a função arco-cosseno. Existe uma função, e essa função é a arco-cosseno. A função arco-cosseno, ela é delimitada apenas entre menos 1 e 1. Por quê? Porque um cosseno, ele não pode ser maior do que 1, ele não pode ser menor que 1, né? Você nunca vai encontrar isso aqui, cosseno de x igual a 5. Isso aqui nunca, ou menos 5, nunca. Né? Isso aqui não existe. Por quê? Porque quando a gente faz o gráfico, o que acontece? É sempre de 1 até menos 1, né? Ou seja, ela está sempre variando de 1 a menos 1. A não ser que eu multiplique. Por exemplo, se eu faço 5 cosseno x, aí eu vou aumentar a amplitude, né? Mas a amplitude do cosseno, só o cosseno, é menos 1 e 1. Então, o arco cosseno, eu só posso entrar no arco cosseno com menos 1 e 1. Você não vai tentar fazer arco do cosseno de 5. Se você tentar fazer o arco do cosseno de 5, vai dar erro na calculadora. Por quê? Porque o 5 está aqui, né? Está fora do domínio. E o domínio do arco cosseno é esse aqui, ó. Certo? Bom, e esse gráfico aqui vai nortear o resultado que a calculadora nos dá. Né? Então, se eu entro com 1, eu ponho lá, arco cosseno de 1, a calculadora vai me retornar 0. Por quê? Porque o cosseno de 0 é 1. Né? Então, aquela história, quando é que é cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Então, logo, o arco do cosseno de 1 tem que ser 0. Ou seja, o arco cosseno de 1 é 0. Bom, aqui eu tenho o π sobre 2, né? Se eu botar lá na calculadora arco do cosseno, né, de π sobre 2, ou 90 graus, por exemplo, isso aqui retorna 0. Por quê? Porque o cosseno de 90 graus é 0, ou o cosseno de π sobre 2 é 0. E o que acontece? Lembra que o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo, né? Então, o meu eixo cosseno, o eixo do cosseno, é esse aqui. Então, no segundo quadrante, o eixo do cosseno é negativo. Então, quando ele passa para o segundo quadrante, ou seja, aqui estão os ângulos maiores, né? Então, se eu pego aqui o x igual a 0,5, venho até aqui, ó, e me dá um valor maior que 90 graus, né? Ou seja, então, se eu pego um número negativo, se eu entro com um x negativo, ele sai com um número maior que 90 graus, ou seja, aqui é em torno de 120 graus, né? Ou escrevendo isso na escala, e aqui a escala é em radianos, 2π sobre 3. Então, se você entrar no cosseno, arco do cosseno de menos 0,5, ele vai te dar, se for em graus, 60 graus. 60 graus não, 120 graus, né? Ou seja, maior do que 90. Por que é maior que 90? Porque eu tenho um número negativo. Então, está bem representadinho aqui no gráfico. Tá? Muito bom. Então, tá. A função arco-cosseno, a gente usou ela lá na geometria analítica, a gente usa ela bastante para calcular ângulo entre vetores.
Outra função importante, que a gente usou bastante na geometria analítica, aparece de vez em quando por aí, é a nossa arcotangente. A arcotangente, né? A arcotangente, ela é uma função que ela admite qualquer número. Ou seja, ela não tem restrição. Tá? Ela não tem restrição. Ou seja, pode vir qualquer um que está dentro. Bom, o que é isso? Porque acho que lá na pré-aula tem um gráfico da tangente. Se não, eu vou postar lá o gráfico da tangente. O gráfico da tangente, o que acontece? Ele tende a mais infinito. Né? Ou seja, quando ele tem uma assíntota, né, vertical. Porque quando o x tende a π-meios, né, a tangente vai para mais infinito. Então, tentem colocar na calculadora, por exemplo, né, tangente em graus, 89, vai dar um número grande. Agora, se vocês colocarem tangente de 89,90, vai dar maior ainda. E se vocês colocarem tangente de 90, a calculadora não vai fazer. Tá? Bom, e aqui nesse slide tem um erro que eu vou corrigir agora, que é a imagem. O que é a imagem? Só para a gente recordar. A imagem é isso aqui, né? Ou seja, de quanto está variando o eixo Y. E o eixo Y, ele não varia de menos 1 a 1, né? Nunca. É um erro do SOR. Ele varia de quanto a quanto? Ele varia de menos infinito a mais infinito. Menos infinito a mais infinito. Menos π sobre 2 até π sobre 2. Por quê? Né? Aquilo que eu disse para vocês. Né? Ó, tá aqui é π sobre 2. E aqui é menos π sobre 2. Ou seja, ele vai de menos infinito a mais infinito em x, mas em y ele varia de menos π sobre 2 a menos π sobre 2. Né? Porque aquilo que eu falei para vocês, se vocês pegarem a calculadora de vocês agora, em graus, e digitarem tangente de 90, dá erro. Né? E é o que acontece. Então, se você está indo, né, com valores muito próximos de 90, você está indo para o infinito. Então, o que acontece? Quanto maior o número, né, eu peguei um número aqui, ó, se eu peguei um número aqui, né, se eu peguei um x aqui, esse x aqui, eu venho aqui no gráfico e olho para cá, a resposta dele vai ser próximo de 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, né, ou seja, a tangente de y é igual a x. E esse x é próximo de 90. Tá? Por quê? Porque ele está bem próximo aqui do π sobre 2. Agora, se eu pegar aqui, ele está longe do 90. Ó. Então, quanto mais próximo do zero, aqui. Então, a tangente de zero é zero. Logo, o arco tangente de zero também é zero. Isso aqui indica que o arco tangente, né, a função arco tangente, ela possui... Oi? Controle. Ela possui uma assíntota horizontal. Ou seja, se eu faço... E aqui, de novo, tem outro erro, né, Sor? Eita, nós! Fiz isso aqui tão rápido que nem vi os erros. Se... Vamos olhar aqui. Se o x está indo para menos infinito, ou seja, o x está indo para cá, né? Essa curva está indo para perto de quem? Está indo para perto de menos π sobre 2, né? Então, ela está indo para perto de menos π sobre 2. Agora, olhando pelo outro lado. Se eu estou indo para mais infinito,
Estou indo para cá. Né? Indo para cá. Essa curva está indo para perto de quem? Está indo para perto de π sobre 2. Tá? Olha o cálculo 1 aqui, né? Quem disse? Quem diria que vocês iam se livrar dele? Então, lembra disso lá em cálculo 1? Então, o x está indo para mais infinito, logo, então, a curva está indo para próximo de π sobre 2. Aqui, a gente pode ser deduzido, a gente poderia deduzir isso, né, fazendo conta, mas olhando no gráfico, isso está bem claro. E eu já digo para vocês, a dedução fazendo conta não é nada amistoso. Então, não se martirizem se o Eduardo não mostrou isso, porque eu também não mostraria. Bom, na verdade, limites é uma coisa que, se vocês acharam difícil, o que está por trás do limite é pior, tá? O limite é uma coisa bem interessante, assim, bem legal de estudar, mas o que está por trás dele é mais, assim, caudaloso. Bom, então tá. As funções arco, seno e arco tangente têm derivadas. A gente já falou delas. Basicamente, a gente já falou da arco tangente no grau A. Lembram lá no grau A? Não estou falando de arco tangente lá no grau A. Mas aqui a aula não é de derivadas, mas sim de integrais. Então, fazendo o caminho oposto, né? A integral faz o caminho oposto dessa regra. Então, a integral de du sobre a raiz, né? Ou seja, repara que ele mantém a mesma estrutura, menos arco tangente, ou seja, esse menos está aqui, vai para o outro lado. Ao mesmo tempo, eu vou ter essa regra aqui. Tá? Um detalhe que é importante eu chamar a atenção de vocês é que lá na tabela de integração, né? Antes de nós resolver essa integral, lá na tabela de integração, ela tem isso aqui, né? Ela vai ter assim, du ao quadrado mais u ao quadrado. Ou integral de du raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado. Então, esse a é um número que não é o 1. Aqui eu botei o 1, mas podia ser outro número que não é o 1. Tá? E nós vamos ver aqui como é que fica. Nas videoaulas do portal Avagem, ele resolve, e eu deixei para vocês na atividade 13 assistirem 2 videoaulas do portal Avagem, e ele resolve um problema de arco tangente lá. E eu deixei aquilo para que vocês comparem a forma que eu vou mostrar para vocês e a forma que ele resolve. Ele resolve de uma outra forma, né? Ele vai pegar o problema dele e trazer para essa formulação aqui, tá? Eu digo o seguinte, a forma que eu vou tratar com vocês aqui é mais rápida, mais simples. Mas é bom vocês verem tudo, tá? Então, eu deixei lá para vocês. Vocês olharam, vão dizer assim, ok, mas eu vou continuar fazendo como o senhor disse. Vai dar o mesmo resultado. Tá. Como é que eu disse? Aqui está o que eu disse, a tabela. A tabela é o que eu disse. Então, o que acontece? Na tabela, eu tenho o valor do A. E usando o valor do A, né, eu tenho aqui a resposta. Né? Então, se eu tenho du sobre A mais u ao quadrado mais u ao quadrado, vai ficar 1 sobre A, arco tangente de u sobre A. Né? Então, vamos lá. Nós vamos olhar olhando para 9, vamos olhar para 13. Por que eu vou olhar para 13? Né? Alguém vai dizer, mas não podia ser o logaritmo? Pois é, podia. Mas ia dar certo? O u é igual a x ao quadrado mais 9. Du é quanto? 2x dx.
Tem x aqui em cima? Não, né? Tá faltando quem? Tá faltando o x, né? Esse x aqui tá faltando. Posso usar a do logaritmo? Du sobre u? Não. Eu tenho que ter algo que se encaixa perfeitamente. O du sobre u não se encaixa. Porque a derivada de x ao quadrado é 2x. E eu não tenho x aqui sobrando. Não tenho esse x. Ah, professor, mas eu posso multiplicar aqui. Não. Variável não se multiplica. Número se multiplica, mas variável não. Tá? Eu posso multiplicar número, mas variável eu não posso mexer. Tá? Então tá. Então, por isso que não pode ser a du sobre u. Então, se não é a du sobre u, a única possibilidade é a 13. Então, o que acontece na 13? Você vai olhar. Bom, eu tenho du sobre a ao quadrado mais 1. Então, como é que fica? Quem é o a? O a é o 9. Não pode ser o x ao quadrado, né? O a é um número real. Bom, o a é o 9. Então, o a sempre vai ser um número real. Então, eu olhei para cá. O 9 e 9 ao quadrado é igual a ao quadrado igual a 9. Dessa maneira, o a só pode ser 3. Porque se eu tenho o a ao quadrado, eu preciso, na fórmula, o que pede na fórmula? A fórmula pede a ao quadrado? Não. A fórmula pede o a. Então, se eu tenho a ao quadrado, eu tenho que chegar no a. Certo? Então, é a raiz quadrada de 9. A. Opa! Eu já fui com sede ao pote, né? Então, faltam, né? O que mais que falta? Falta o u ao quadrado. Quem é meu u ao quadrado? O meu u ao quadrado é quem? Então, se o a ao quadrado, se o a ao quadrado é 9, o u ao quadrado é quanto? É x ao quadrado. Se o u ao quadrado, que aqui o teu u está ao quadrado, ó, o u está ao quadrado aqui. Se o teu u ao quadrado é x ao quadrado, então quem é o u? É só x, né? Então, quem é meu du? Dx. Né? Então, a substituição vai ser perfeita, né? Então, a substituição vai ser perfeita, integral. Quem é meu dx? O meu dx é du. Quem é meu x ao quadrado? É meu u ao quadrado. O 9 é 3 ao quadrado. Né? Ó, bem certinho. O que sobrou? 1 sobre a. Quanto é que vale o a? 3. Arco da tangente de quem? Do u sobre a. Do u sobre a. Quem é o u? O u é x. Então, é o arco da tangente de x sobre 3. Né? É o arco da tangente de x sobre 3. Simples assim. Tá? Mais 10 minutinhos. Então, tá. Olha só. Rebelde hoje esse negócio aqui. Então, tá. O que eu botei aqui? Aqui eu já botei direto o resultado, né? Que é o seguinte, né? Então, o meu u, que eu esqueci, que eu não coloquei aqui, eu deveria ter posto, né? O meu u ao quadrado é igual a x ao quadrado. Isso implica que meu u é x. Vamos para o próximo. Nesse exemplo aqui, estamos agora trabalhando com essa situação aqui. Tá? Novamente, você vai olhar para cá e vai dizer assim, bom, não sei o que é. Eu vou supor que o u é 2 menos x ao quadrado. Se o u é 2 menos x ao quadrado, então eu vou ficar com o du igual a menos 2x dx.
Aí você vai olhar para a integral e vai ver o seguinte, está faltando o x aqui. Não tem o x ali. Eu não tenho x no numerador, multiplicando dx, eu não posso fazer uma substituição. Tá? Não vai ter encaixe. Se eu não tenho encaixe, então eu não posso fazer substituição. Substituição só é feita quando tem encaixe. Falta um x ali para o encaixe. Então, nós vamos ter que usar quem? Uma arco cosseno. Né? Porque na arco cosseno tem a raiz. Então, o que acontece aqui na arco cosseno? O que acontece aqui? Então, a arco cosseno é 1 menos 1 sobre A. Então, eu tenho que saber quem é o A. Então, mesma história, mesma novela. Tem que saber quem é o A. Então, o A é a raiz de 2. Né? Ou seja, A ao quadrado igual a 2, logo A igual a raiz de 2. Quem é o U ao quadrado? O ao quadrado é x ao quadrado. Portanto, o meu U é x. Quem vai ser meu DU? Dx. Então, fazendo isso, a resposta que ele deu, menos 1 sobre raiz de 2, né? Menos 1 sobre raiz de 2, porque o A vale raiz de 2, vezes o arco do cosseno de x sobre raiz de 2, né? Porque o A é raiz de 2. Certo? Simplesmente aplicar a tabela. Bom. Enfim. Então, a gente está vendo o seguinte, que para fazer a substituição, é necessário, é uma condição necessária que ocorra o fechamento, ou seja, eu consiga fechar toda a integral. Então, aqui eu não consigo. Se eu disser que o meu u é 2 menos x ao quadrado, o meu du vai ser menos 2x, e aqui eu não tenho x. Eu não posso multiplicar a variável, certo? A gente não pode mexer na variável, porque quando eu multiplico variável, eu estou alterando a composição da função. Multiplicar a função por uma constante não altera a função de forma tão decisiva quanto multiplicar por uma variável. Eu não posso multiplicar por uma variável. E agora, José? E agora, José? E agora? Novamente. Aí o aluno foi lá e disse assim, isso aqui é uma du sobre u. Muito bom. Então vai lá. U é igual a 9x ao quadrado du. 9x ao quadrado mais dx, né? 9x ao quadrado mais dx. Mais 16. Então, meu u é igual a 9x ao quadrado mais 16. Então, meu du vai ser quem? 18x privada de 16 é 0, 18dx. Aí volta lá na integral. Falta o x. Cadê o x? Não tem o x. E aí? O que a gente faz? Não dá para fazer du sobre u. Não dá para achar um du. Ou seja, falta isso aqui. Então, falta o x. Então, a gente vai ter que olhar para a tabela. Será que a tabela responde? Aí a gente vai olhar para a tabela. Bom, aí vai olhar. Olhou. Olha só, aqui embaixo. 13. Né? É 4 ao quadrado daí, né, senhor? Isso. Então, a 13, olha só, a 13, o A ao quadrado é 16. Dessa maneira, o meu A é 4. Né? E o U ao quadrado é quanto? Bom, o U ao quadrado é 9x ao quadrado. Portanto, meu U é raiz de 9, que é 3, raiz de x ao quadrado, que é x. Considerando que esse x é um número positivo, né? A minha conexão de internet está instável. Vamos ver se a gente consegue. Tem 5 minutos, tem 4 minutos. Tá. Então, o que acontece? O meu U é 3x. Então, se o meu U é 3x, quem vai ser meu DU? 3dx. Né? Então, se o meu U é 3x, o meu DU é 3dx. Então, se o meu DU é 3dx, né? Agora sim eu posso vir aqui
multiplico aqui por 3. Eu posso só multiplicar constante. Eu não posso multiplicar variável. Então, eu vou botar aqui 1/3. Tá? Então, o que acontece? Eu multiplico dentro da integral por 3 e multiplico fora da integral por 1/3. Mesmo esqueminha. Professor, Que não... professor, Fale, olha Misael. só, eu tenho uma pergunta assim, ó. Quando é que esses vídeos ou as suas videoaulas são disponibilizadas no YouTube? Eu acho que quando é que elas Geralmente são até amanhã disponibilizadas de pra gente manhã ter eu acesso? posto isso. Tá bom, valeu. Tá? O que acontece? Então, a mesma coisa, multipliquei por 3 dentro, né? E multipliquei por 1/3 fora. Por quê? Que compensa, aquela questão que alguém colocou, a compensação. Aí, então, o que aconteceu? Mesma esqueminha, né? Ó, o vermelho é o 3x, aqui, ó. O verde é o du. Então, onde eu tenho verde, 3dx, eu substituo por u. O vermelho é o u ao quadrado, né? Ou seja, o u é o vermelho. Então, u ao quadrado, 3, 9x ao quadrado. Ó, foi feita a substituição perfeita, né? 1/3 desta maneira. O que acontece? Quanto é essa integral aqui? Essa integral aqui, né? É isso aqui, né? Ou seja, se eu olhar na tabela, então vai ficar 1 sobre a, né? O a é 4, ó, e aí tem um erro, né? Quem é meu u? 3dx. Ah, professor, aos 47 do segundo tempo você vê um erro. Aí vê um erro. E a gente tem que apagar e corrigir, porque depois eu vou postar esse material. Então, quem é meu u? O meu u é 3x, né? Ou seja, 1/3 vezes 1/4 é 3x sobre 4, né? Aqui, ó, o u é 3x. Então, quando vem aqui, quem é meu u é 3x. Né? Bom, então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Tem mais uma integral ainda, mas não dá tempo de resolver. Resolvo no início da aula que vem. Né? E na aula que vem, então, a gente vai fazer as integrais por partes. Era isso. Deixei uma atividade lá para vocês, para se divertirem durante a semana. E vocês podem postar a atividade dessa semana até sexta-feira. Certo? Então tá, pessoal. Era isso. Até amanhã ao meio-dia eu posto a videoaula. No canal, eu tenho um canal no YouTube e também no Moodle, certo? Então tá, pessoal. Até mais. Valeu, Boa professor. Boa semana, se noite. cuidem. Nos vemos lá.